Parashá Vayekra, que começa em Levítico capítulo 1 e vai até Levítico capítulo 5. Nessa parashá nós vemos aqui várias observações de ofertas ao Eterno. E nós vemos também ofertas de sacrifício pelo pecado, para expiação do pecado. O interessante é que hoje nós temos o Cordeiro que tira o pecado do mundo por um sacrifício perpétuo, que é Yeshua. E aqui, quando o povo pecava contra o seu irmão, contra alguém, ele fazia uma oferta de pecado com um cordeiro. Inclusive, há uma parte muito interessante aqui em Levítico capítulo 5, que diz assim, ó: quando alguma alma pecar sobre juramento, sendo testemunha de um fato por ter visto ou sabido, e não o denunciar, levará seu pecado, ou de alguma alma que tocar alguma coisa impura. Então, assim, até o fato de você saber de algo e você não levar à luz, né, da verdade, você já cometia um pecado e precisava de um cordeiro para expiação do seu pecado. Por tantas tentativas do Eterno de trazer o povo à realidade de ser separado, ser diferente, ser um povo que busque somente ao Eterno, que seja fiel às suas leis, que tenha uma conduta, um caráter, de uma vez por todas, o Eterno fez o último sacrifício. Ele mesmo fez o último sacrifício. Aqui os levitas eram responsáveis por toda a expiação dos pecados. Ao contrário de que muitas pessoas pensam que os levitas são cantores. Eles eram responsáveis pela a manutenção do templo e o cuidado. Os levitas aqui também viviam das ofertas. Então, existiam as ofertas queimadas e as ofertas de oblação que não eram queimadas. E dessas, uma parte era retirada para o sustento dos levitas. Nós vemos vários tipos de ofertas. Gratidão, por pecado, por restauração. Nós vemos muitas ofertas aqui. Oferta de paz, oferta pela culpa, oferta de libação, ofertas voluntárias. Então, nós temos aqui vários tipos de ofertas. Muitas delas para a manutenção do templo, né? Então, assim, às vezes nos falta, né, o dinheiro. Tem gente que sai mês e entra mês no negativo e nem vê a cor do dinheiro, né? Infelizmente é uma realidade principalmente de muitos brasileiros. E só que a gente esquece que nós somos dotados de dons e talentos pelo Eterno. Nós temos muitas outras habilidades. Nós temos muitas outras formas de fazer essa oferta. Então, nós podemos, inclusive, fazer um link com a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, de 14 a 30, né? Onde é distribuído vários talentos aos homens. Um escolhe enterrar, o outro escolhe colocar no banco, o outro escolhe multiplicar os seus dons. Então, aí eu te pergunto assim, tendo vários talentos na sua vida, qual deles você tem ofertado? Qual deles você realmente tem se disposto a dar? A abençoar outra pessoa, a abençoar a sua congregação. Sabe, todos nós somos pessoas que precisamos de muitas coisas, né? Na nossa vida, na nossa casa, são utensílios, alimentações, são questões emocionais, nós precisamos de muita coisa. E de todos esses talentos que você tem, o que você tem oferecido ao Eterno? O que você tem oferecido aos seus irmãos? O que você tem oferecido à sua congregação? Talvez você saiba costurar, talvez você saiba confeccionar, talvez você tenha linhas e fios e tecidos em casa que sirva para fazer algo para alguém, né, que está precisando. Talvez você tenha excesso de coisas na sua casa e possa doar para alguém que está precisando. E essas pequenas ofertas, elas nos tornam mais humanos, elas nos tornam menos bárbaros, menos egoístas, menos, né, individualistas, né? Então, assim, ó, eu tenho uma obrigação,
mas além da sua obrigação? Você tem suprido a necessidade do seu próximo? Você acha que o seu próximo é só primeiro aquele que está próximo de você? Sim, o seu próximo é primeiro a sua casa. Mas e os outros próximos que você tem compromisso, que você tem algum tipo de relacionamento? Você realmente tem abençoado? Você tem abençoado quem pode abençoar? Será que às vezes você tem ali de sobra e você sabe que, poxa, isso daqui podia ajudar alguém, né? Isso daqui podia ajudar aquela pessoa. Poxa, aquela pessoa faz um trabalho assim, sempre que ela pode, ela tá ajudando as pessoas, mas eu posso ajudar ela também, né? Ou fazendo uma oferta, ou mandando alguma coisa que ela precisa, que ela não tem. Nós temos, e quem tem mais deveria repartir com quem não tem, né? Sustentar a sua congregação. Nós vemos ali Paulo mesmo dizendo que é digno e é lícito que aqueles que estão a serviços do reino vivam do sustento das pessoas que recebem a palavra, que recebem o alimento espiritual, que recebem o conselho, que recebem a admoestação, porque não é porque você está sustentando alguém, né, que ministra a palavra, que te aconselha, que oferta na sua vida emocional e espiritual, que você tem o direito de querer somente que essa pessoa passe a mão na sua cabeça. Às vezes ela vai falar coisas que vão contradizer dentro de você, mas espera aí, eu acho que não. E aí o seu ego vem e começa a argumentar com aquilo, porque você quer lutar com aquilo e na verdade é exatamente aquilo que você precisava. Então, a minha pergunta é assim, você tem ofertado na vida das pessoas que você tem realmente assim, sido tocado por Deus? Você tem ofertado sem que ninguém te peça nada? Sem que ninguém te fale nada? Você tem sido dividido os seus dons e talentos? Você tem se doado com tudo aquilo que você recebeu? Às vezes o que você recebe não é financeiro, às vezes você não é uma pessoa dotada de valores, joias, posses, né? Mas às vezes você é dotado de inteligência, de talentos, de disposição, né? Às vezes nós somos dotados de muitas outras coisas que é exatamente o que o outro precisa, né? Assim, uma prática que eu tenho, né? Eu tenho alguns talentos e eu coloco à disposição das pessoas, né? Eu coloco nas minhas redes aconselhamento gratuito, né? Para quem quer. Nós temos um grupo de mulheres, né? Onde eu não recebo nada por isso, eu dou o meu melhor. Obviamente que estou longe da perfeição, mas dou o meu melhor para que essas mulheres tenham a sua vida resgatada. Então, aquele que tem ouvido para ouvir, ouve. Aquele que tem entendimento para entender, entende, né? Busca, quer, aproveita. É uma oferta, é um tipo de oferta que eu tenho. Eu tô ofertando meu tempo, que hoje, se a gente olhar, o tempo é o item mais escasso, né? No meu trabalho, eu oferto parte do meu trabalho também. Há coisas que eu não cobro, que eu entrego de graça, né? Então, assim, você tem feito isso? Você tem ajudado seu próximo? Os hebreus viviam em comunidade justamente por isso, para conhecer as necessidades do próximo e sustentar uns aos outros, né? E as ofertas, elas fazem isso. Hoje as congregações têm uma carga tributária, têm luz, têm água, precisam estar apresentável, tem gastos com internet, a maioria é online, e se a congregação não ajudar, ainda que com pouco ou com diversos outros dons e talentos, como que sobrevive? Ah, mas Deus não precisa nada disso. Realmente, Deus não precisa nada disso. Porque a pessoa que está à frente e ela vai continuar o trabalho, o chamado dela, com ou sem aquilo, né? Ela vai fazer da mesma forma, porque não foi ela que escolheu, foi Deus que a escolheu. Mas com a sua ajuda, com o seu se importar, talvez ela consiga ir mais longe, não é mesmo? Então, assim, nós temos que olhar além,
né? Essa questão do dinheiro, principalmente, ela é tão doída para tantas pessoas, porque nós vivemos aí, viemos de ensinos tão enganosos, né? Da lei da prosperidade. Você dá tanto para Deus e Deus te devolve. Não é assim, né? Então, tem muitas pessoas marcadas por isso. Eu fui uma geração que passou por isso, né? E enganadas, que foram usurpadas, né? Então, realmente você ter uma resistência com isso é normal. É normal você acabar tendo uma resistência com esse tipo de coisa. Por quê? Porque foi a coisa que te ofendeu e isso acaba sendo um gatilho, não é mesmo? Mas às vezes nós temos outras formas de continuar fazendo ofertas, né? E para pessoas que realmente são fiéis, né? De caráter, que nós possamos realmente agir dessa forma e entender, né, que o Eterno, ele se agrada, né? Na sabedoria antiga, dizem que uma oferta pode livrar a pessoa da morte. E há pessoas realmente que fazem ofertas mensalmente, semanalmente, para que a sua vida seja liberta da morte. Mas isso é uma moeda de troca. Será que tem valor? Eu faço isso e recebo aquilo? Eu não acredito nesse tipo de oferta, né? Eu não acredito nesse tipo de auxílio. Você fazer porque você quer algo em troca. Isso para mim é negociação, né? Isso é uma negociação financeira e Deus não habita nessas coisas. Tanto é que quando Yeshua foi ao templo, ele derrubou todas aquelas coisas e não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Porque vocês fazem da casa do meu pai um antro de negociação. E nós vemos hoje muitas comunidades caindo, realmente, porque eram prósperas de uma vida inteira, né? E agora as pessoas têm acordado, porque têm visto o quanto algumas coisas foi engano. Mas quando a gente vai para a luz da palavra, nós vemos que realmente havia um povo separado que cuidava do templo, que ministrava, que zelava pelo povo, que intercedia pelo povo, e esse povo separado, que eram os levitas, descendência de Arão, eles viviam e eram sustentados pela oferta do povo, pelo próprio Eterno, né? Por tudo que eles precisavam, as suas necessidades eram saciadas. Então, que você saiba essas duas coisas. Se importe. Faça pelo seu próximo, faça por quem você tem relacionamento, né? Faça mais, faça além da sua obrigação com o que você tem de dons, talentos sobrando, né? Faça além da sua obrigação. Atenda às necessidades antes que elas sejam pedidas. Deus fala com todos nós, não é mesmo? E entenda que Yeshua é o sacrifício perfeito de todos os pecados. Aquele que nós cometemos, que os nossos antepassados cometeram, que o povo cometeu e aqueles que nós iremos cometer ainda. É um sacrifício perpétuo de uma vez por toda e por uma última vez. Então, ele vai ecoar pela eternidade. É o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, se nós nos achegarmos a ele, ele nos achegará a nós outros. E o mais importante é a sinceridade do seu coração. É você entender que eu preciso verdadeiramente me arrepender. Eu gosto muito do exemplo de Davi, né? Ele pecou, errou. Ele realmente errou muitas vezes. Mas em todos os seus erros, ele reconheceu o seu pecado e se arrependeu profundamente. Algumas pessoas até dizem assim, mas Saul errou muito menos do que Davi. E ele foi condenado pelo Eterno com espírito de engano, espírito de mentira, não é mesmo? Mas a diferença é que Saul não se arrependeu. Ele era arrogante e orgulhoso. E isso o tornou um idólatra. Isso o afastou Deus dele e tirou a presença de Deus da vida dele, aonde ele caiu
no seu próprio engodo, né? No seu próprio engano, no seu próprio ego. E se perdeu completamente até a sua morte. E Davi não. Por mais que ele tenha sido como eu e você, pecador, que errou, que falhou, mas ele sempre foi o primeiro a se arrepender. Ele sempre foi o primeiro a se voltar para Deus e a mudar completamente as suas atitudes. Então, por fim, se você é uma daquelas pessoas que ficou sabendo de algo, como diz lá, capítulo 5, versículo 1, versículo 2 de Levítico, e você incorreu no pecado do silêncio, de não denunciar, de não se importar, reflita bem da próxima vez, arrependa-se, peça perdão e reflita bem da próxima vez para que você possa verdadeiramente se importar com os outros e não viver num jugo de religiosidade, de cada um por si, Deus por todos. Não. Nós somos responsáveis pelas pessoas que estão próximas a nós. Nós temos que ser zelosos, tanto com a palavra de Deus, quanto com tudo aquilo que nos cerca. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shabbat Shalom.